Graças a Deus, é um prazer imenso, satisfação, mais uma vez, estar reunido aqui no canal Jailson LMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas antes de nós continuarmos com a nossa palestra, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal Jailson LMTV, se inscreva para nos ajudar. Só falta 14 pessoas para completar 400 inscritos. Eu espero que daqui para terminar esse ano, do ano 2024, nós chegamos nessa meta, tá bom? E também não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nós, para que o YouTube reconheça o nosso trabalho, tá bom? Muito bem, vamos para a escritura? Vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 8 até o versículo 13 de Apocalipse capítulo 5, porque vamos dar continuidade, irmão, ao nosso assunto que nós começamos na quarta-feira. Na quarta-feira nós falamos sobre as coisas realizadas por Cristo na sua vinda, né? E a gente falou ali sobre a autenticação do ministério do sétimo anjo, porque quando a segunda vinda acontecesse, o sétimo anjo estava na terra, e assim como Cristo autenticou o ministério de João Batista na primeira vinda, aconteceu a mesma coisa no retorno de Cristo na segunda vinda. Ele autenticou, ele vindicou, ele aprovou o ministério do sétimo anjo. E também Cristo realizou também a primeira ressurreição, porque tem muita gente aí esperando a ressurreição acontecer, a primeira ressurreição, e a ressurreição foi feita quando Cristo realizou isso na sua vinda. E vamos continuar, e a gente não deu para terminar, mas vamos continuar aqui sobre o assunto, só que vamos mudar só o tema, né? Vai ser um pouco diferente, mas dentro do mesmo pensamento e da mesma linha. Mas antes de nós dizermos o tema, vamos ler a escritura. Apocalipse 5, versos 8 ao 13. Diz assim as escrituras. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, línguas e povos e nações. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste sacerdote e reinaremos sobre a terra. Versículo 11. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era números deles milhões, de milhares de milhares. Versículo 12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força, a honra e a glória e a ação de graça. Versículo 13. Esse aqui é um versículo muito importante. E houve toda a criatura que está no céu, porque isso aqui, irmão, é uma ressurreição. Isso aqui é uma ressurreição. E houve toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e o que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graça, honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 13. Eu quero repetir apenas o 13. Vamos dar ênfase no versículo 13 do capítulo 5 do Apocalipse, porque esse versículo aqui, irmão, isso é um cumprimento, isso já cumpriu, isso se cumpre na ressurreição, na primeira ressurreição, e isso é um cumprimento já cumprido. E houve toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Então, irmão, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é uma continuidade do nosso assunto que nós falamos na quarta-feira. Então, o nosso tema hoje é Cristo realizando coisas na sua vinda. Cristo realizando coisas na sua vinda. E eu já provei aqui que essa vinda se refere à segunda vinda de Cristo, e essa vinda, ela já aconteceu.
ela já aconteceu, porque tem muita gente, irmão, muitos pregadores da mensagem, que crê que a vinda aconteceu, mas não crê na ressurreição. Ora, a ressurreição, irmão, está ligada com a vinda. Foi uma das realizações que Cristo fez na vinda. Vamos ver o que aqui o profeta fala. Na mensagem, eu vou repetir mais uma vez essa mensagem. A era de Filadélfia, parágrafo 117. Olha o que aqui o profeta fala. Você preste bem atenção que está conectado. A primeira ressurreição está conectada com a vinda. Então, quando a vinda acontece, a ressurreição, a primeira ressurreição, que está lá em Apocalipse 20, acontece. Porque muitos dizem que a vinda aconteceu, mas não quer colocar a ressurreição lá para o futuro. Não pode, porque estão ligados. Uma só acontece por causa da outra. A ressurreição, para acontecer, a vinda primeiro tem de acontecer. Acontece a vinda e automaticamente a ressurreição é realizada por Cristo. Olha o que o profeta diz aqui. 117 da mensagem, a era de Filadélfia, ele diz assim, ó. E em meio de um tempo de grande agitação, Jesus vem. Para aqueles que falam, quem desceu em 63 foi Cristo, mas o irmão Branham diz aqui, ó. Em meio de um tempo de grande agitação, que Jesus vem. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, irmão. E com sua vinda há uma ressurreição. Então, tá vendo aí? Tá vendo que a primeira vinda está conectada com a segunda vinda? A primeira ressurreição, me desculpe, eu atrapalhei aqui. A ressurreição, a primeira ressurreição está ligada com a vinda. Então, quando a vinda acontece, automaticamente a ressurreição é realizada. Cristo realiza a primeira ressurreição com a sua vinda. Em meio de um tempo de grande agitação que Jesus vem, e com a sua vinda há uma ressurreição, e muitos sairão do pó da terra e se levantarão com os que estiver vivos, esperando a sua vinda. Parágrafo 117 da mensagem A Era de Filadélfia. Agora, mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Então, irmão, a primeira vinda, a primeira ressurreição, ela aconteceu. Ela aconteceu. A primeira ressurreição não vai acontecer. A primeira ressurreição já aconteceu. Já é um acontecimento passado. Por quê? Porque a segunda vinda já aconteceu. Mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, do dia 14 de 10 de 1962. Parágrafo 339. 339. Olha aqui o que o profeta diz. Olha aqui. Irmão, isso são palavras do profeta. Tem muitas mensagens onde ele fala que a primeira ressurreição já aconteceu. 139 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Eu estou usando a nova tradução, traduzido pelos irmãos da editora A Mensagem. Olha o que ele diz. Você se recorde a ave noiva? Essa ave noiva é um tema de uma mensagem que ele pregou em 62. Lembre-se do sermão sobre a ave noiva. Eles comeram até embaixo, mas ele poldou, saíram galhos denominacionais, e ele os poldou, e eles levantaram outra igreja, galhos denominacionais, e ele poldou. Mas o coração dessa árvore continuou crescendo. E no entardecer haverá luz. Vê? É quando Cristo vem, o Espírito Santo. Jesus desce. Outra vez o profeta usa Jesus. E aí? Tem alguns pastores que quem desceu em 63 foi apenas Cristo. Mas o irmão Branham fala de Jesus. E é quando Cristo vem, o Espírito Santo, Jesus desce
e se estabelece como cabeça da igreja. Isso é Colossenses capítulo 1, irmão. Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Jesus desce e se estabelece como cabeça da igreja. Irmão, passou 2000 anos. E no final da era da Laodiceia, Jesus desce. A segunda vinda acontece. E ele se estabelece como a cabeça do corpo. Jesus desce e se estabelece como cabeça da igreja. E ele ressuscitará esta igreja. Qual igreja que ele ressuscitará? A que estamos durante a era. E essa ressurreição, irmão, é a voz de arcanjo. Porque o profeta disse no parágrafo 130 da mensagem do arrebatamento que quando ele desce, ele executa 3 coisas na sua descida: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido é a mensagem que prepara. A voz de arcanjo é a voz da ressurreição. Ela traz tanto uma ressurreição física para os irmãos das eras, começando daqueles de Laodiceia até Éfeso, e traz uma ressurreição espiritual para aqueles que para sair das tumbas denominacionais. Ah, Deus, que coisa tremenda. Jesus desce e se estabelece como cabeça da igreja, e ele ressuscitará esta igreja, sendo ela seu próprio corpo. Ali dentro está o corpo. Oh, glória a Deus. Olha aí, Jesus desce, e essa descida já aconteceu, irmão. E quando ele desceu em 63, ele vindicou o ministério do 7º anjo. Ele provou o ministério, porque o profeta de Deus veio com o ministério para restaurar a doutrina, para buscar o dracma perdido e também ser o precursor da segunda vinda, como João Batista foi da primeira. E se assim como a palavra encontrou João Batista, a mesma coisa aconteceu em 63. A palavra encontrou com o 7º anjo. E quando encontrou o 7º anjo, ele vindicou o ministério do 7º anjo e se materializou, se fez carne no corpo do 7º anjo. Então a vinda física de Cristo já aconteceu. E o que ele fez? Trouxe a ressurreição. Meu Deus. Isso é o 7º anjo falando, irmão. Jesus desce e se estabelece como a cabeça da igreja. E ele, pronome pessoal, ele, primeira pessoa, que ele ressuscitará esta igreja, sendo ela seu próprio corpo. E ali dentro está o corpo. Mensagem: a estatura de um varão perfeito, 139. É o profeta que diz que quando ele desce, ele se estabelece como cabeça da igreja e ele ressuscita, ele traz uma ressurreição. Porque muitos pregadores, irmão, querem tirar a ressurreição da vinda. Não, eu creio, irmão Jair, que lá em 63 aconteceu a vinda. Sim, e a ressurreição? Não, a ressurreição ainda está lá para o futuro. Então, irmão, que a ressurreição está lá para o futuro, então a segunda vinda ainda vai acontecer. Mas a segunda vinda já é algo cumprido, já algo que já aconteceu, irmão. Irmão Jailson, e agora? O que está faltando é o rapto, é a ida da noiva. É mudar de dimensão. Agora, é por isso que eu repeti o versículo 13 do capítulo 5 de Apocalipse. Que agora eu vou ler a mensagem. A brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Parágrafo 266 ao 267 da mensagem. A brecha entre as eras e o selo. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia, mas os parágrafos da mensagem da voz de Deus é os mesmos parágrafos do livro. Tá certo? Mensagem: a brecha entre as eras e o selo. Parágrafo 262, 266 ao 267. Olha o profeta explicando o versículo 13 do capítulo 5 de Apocalipse. É por isso que eu repeti, para dar mais ênfase à escritura. Olha o que o irmão Brano diz. O profeta faz uma pergunta. Os selos foram rompidos para quê?
E aí, meus queridos? Para que foi revelado o selo? Porque, irmão, quando a gente fala dos 7 selos, nós temos de olhar o selo como o profeta olhou no clima da mensagem do 7º anjo. Ele mostrou que os 7 selos estão tanto em 2 etapas. Os 7 selos estão em 2 etapas. Porque a Bíblia diz aqui, deixa eu ler aqui. Apocalipse capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 5, que fala dos selos. Preste bem atenção. Verso 1. E vi detrás do que estava sentado sobre o trono um livro selado por dentro e por fora. Selado com 7 selos. O livro selado por dentro e por fora. Então o profeta, ele nos mostrou os 7 selos como 7 selos naturais e nos mostrou como 7 selos espirituais. É isso que nós precisamos observar. Os 7 selos num ângulo natural e os 7 selos no ângulo espiritual. Quando nós falamos dos 7 selos no ângulo, numa esfera natural, está se referindo aos mensageiros, porque cada mensageiro foi um selo. Leia a mensagem 1 em 1 milhão, ele mesmo diz o profeta que cada mensageiro foi um selo. Paulo foi um selo, Irineu foi um selo, São Martim foi um selo, Colomba foi um selo, Lutero foi um selo, Wesley foi um selo e William Branham foi um selo. Isso é os 7 selos na esfera espiritual, na esfera natural. E na esfera espiritual, o profeta diz que os 7 selos é Cristo. Ele diz assim, Cristo é o selo. E é isso que nós devemos observar. A maioria dos pregadores só consegue ver a parte natural dos 7 selos. Mas a parte espiritual dos selos, que é Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a segunda vinda. Ele não consegue ver. Olha a pergunta do profeta. Os selos foram rompidos para quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro rompeu os selos e o revelou para a sua igreja, a fim de recolher seus súditos para o seu reino. Então, os selos foram revelados para isso. Isso é falando dos selos no sentido da esfera natural. Mas na esfera espiritual, os 7 selos é o próprio Cristo, é o próprio Cordeiro. Os selos foram rompidos para quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro rompeu os selos e o revelou para a sua igreja, a fim de recolher seus súditos para o seu reino. Então se veja só, recolher uma chamada para os seus súditos, para o seu reino. E esse reino, irmão, não é futuro. Esse reino é presente. Nós já estamos usufruindo desse reino. Eu sei que quando a gente fala isso, muitos vão dizer, não, irmão Jailson, mas o reino é para o futuro. Então continue esperando. É por isso que você não consegue observar as etapas do reino milenial. Você não consegue observar as etapas do reino milenial. O reino milenial está dividido em etapas. E nós estamos usufruindo uma das etapas do reino milenial hoje. E essa etapa, quando foi que foi introduzida, irmão Jailson? Quando o 7º selo foi aberto, revelado, lá atrás em 63. Os selos foram rompidos para quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades, porque o Cordeiro rompeu os selos e revelou para a sua igreja, a fim de recolher seus súditos para o seu reino. Sua noiva. Olha para que não é para todo mundo. É só para a sua noiva. Veja, ele quer trazer seus súditos para si agora. E esse agora, irmão, para quem tem inglês, foi lá atrás em 63, quando estava sendo revelado o selo. Hoje, você está sendo beneficiado por isso. Está recebendo os benefícios.
Oh, ele quer trazer seus súditos para si agora. Não é para amanhã. Não é para o futuro, é agora. Olha o 267. Aí ele diz assim, o que é isto? O que é isto? Ele faz outra pergunta. O que é isto? Do pó da terra. Olha aqui. É por isso que eu disse que Apocalipse 5:13 é uma ressurreição. É a primeira ressurreição. O que é isso? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de toda a parte, de todo lugar, da região das trevas, do paraíso, onde quer que eles possam estar, ele chamará e eles responderão, amém, amém. A congregação diz, amém. Ele chamará e eles responderão. Oh, glória a Deus. Olha aí. Agora, isso aconteceu em 63, irmão. Quando a segunda vinda aconteceu. Isso é algo cumprido. Irmão, mas os pregadores dizem aí, irmão Jair, que eles vão aparecer para nós e vão nos chamar para a gente se reunir com eles para ir pro... É isso? Será que é isso? Eles já ressuscitaram, irmão. Nós vamos se encontrar com eles lá na 7ª dimensão. Aí vamos reconhecer cada um dos membros dos nossos irmãos. Vamos ver Paulo, vamos ver Irineu, vamos ver São Martinho, vamos ver Colomba, vamos ver Lutero, vamos ver William Branham. Vamos ver todos eles. Mas quando nós sairmos dessa dimensão e ir para a 7ª, porque eles já estão lá na 7ª dimensão. Porque eles já ressuscitaram. O que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de toda parte, de todo lugar, das regiões das trevas, do paraíso, onde quer que eles possam estar, ele chamará e eles responderão, amém. A congregação diz amém. Ele chamará e eles responderão. Agora, interessante que a congregação lá disse amém, disse assim seja. Mas será que eles creem nisso? Meu Deus, olha. Então, isso foi realizado na vinda de Cristo. E a vinda de Cristo não está para frente. A vinda que vai acontecer para o futuro, irmão, não é para nós, não. É para os 144 mil através do ministério de Moisés e Elias. Depois, quando a noiva sair daqui, mudar de dimensão. Mas a segunda vinda para nós já aconteceu. Não vai acontecer. Agora, eu quero falar aqui sobre a terceira coisa que foi realizada, a terceira coisa que Cristo realizou na sua vinda. Isso aqui vai ser forte, mas eu vou falar isso. A Santa Ceia do dia. Irmão, existe uma profecia nas Escrituras que o apóstolo Paulo pregou aqui no capítulo 11. No capítulo 11, deixa eu ler essa escritura. No capítulo 11, eu quero ler duas escrituras. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, o que Paulo fala. Olha o que é que Paulo diz. Isso aqui é muito forte, mas nem todos acreditam nisso não, irmão. Apocalipse capítulo 11, verso 26. Porque esses que falam, esses que pregam que o que aconteceu em 63 foi a vinda, e ainda continuam celebrando a ceia com pão asmo, lava-pé e vinho. Agora, preste bem atenção. Eu não digo que tem uma pessoa que ainda não foi batizada no nome do Senhor Jesus, nunca cumpriu a Bíblia, nunca cumpriu o rudimento, nunca tomou a ceia correta, então tem de cumprir. Essa pessoa que está chegando, ela tem de ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo para cumprir o rudimento. Ela tem de tomar ceia. Agora, depois que ela cumpre isso, para que ficar repetindo todos os meses? Porque toda vez que você repete a ceia, a Santa Ceia do Senhor, e afirma que Jesus veio e ainda toma uma ceia, então vocês estão
falando contra Cristo, estão blasfemando de Cristo. Vocês estão fazendo como Maria fez, estão dando mau testemunho, porque Maria sabia de onde Jesus veio. Mas o profeta disse que quando ela foi procurar Jesus, depois da festa, eles estavam na festa da Páscoa, e Jesus saiu do meio deles, e ele saiu procurando, e quando achou, ele disse: mas meu filho, você deixou eu e seu pai preocupado, lhe procurando? Mas ela sabia quem era o pai de Jesus, que não era José. Mas o que ela fez? Ela negou a sua experiência que ela teve. E hoje, muitos pregadores estão negando a experiência que a gente teve na mensagem. Eles estão dando testemunho errado. A experiência deles então, é um mau testemunho. Porque eles dizem uma coisa e depois pega aquela coisa que eles dizem e volta atrás. Como muitos pastores da mensagem estão voltando para trás. Estão dizendo, eles começaram a dizer que o que aconteceu em 63 foi a vinda. E agora estão voltando atrás dizendo que o que aconteceu em 63 não foi a vinda, foi a aparição. Mas eu provei aqui no meu canal, pela mensagem e pela Bíblia, que a aparição aconteceu em 1933, na rua Spring, no Rio Ohio, no mês de junho, lá nos Estados Unidos da América. E tudo isso que eu estou falando, o profeta ensinou isso. Agora, no dia 28 de fevereiro de 1963, no Monte Pôr do Sol, a segunda vinda aconteceu, porque a aparição era o sinal da vinda. Primeiro ele aparece, para depois ele vir. Ele apareceu em 1963 e veio em 1963. E o que está faltando agora, irmão Jailson? A ida, o rapto, mudar de dimensão. Mas muitos estão negando o seu testemunho, como Maria fez. Muitos pastores da mensagem estão fazendo. Olha o que Paulo disse, o primeiro mensageiro. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Paulo, ele dá um ponto final. Até que venha. Anunciar a morte do Senhor. A ceia está em memória disso. Que você diz, que você crê que a vinda aconteceu e ainda está realizando a ceia, então você está dizendo que Cristo está morto. Então esse Cristo que você está adorando não é o Jesus de hoje, é o Jesus das eras. E o Jesus das eras já passou, porque as eras já acabou. Outra escritura, Apocalipse 3:20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa porta aqui, irmão, ela tem um significado composto. Ela significa tanto a porta da era como a porta do seu coração. E o profeta diz que quem abre a porta é você, porque você está do lado de dentro. Ele está batendo por fora. Muitos abrem a porta da era. Ah, a era acabou. Eu saí da era da Odisseia. Mas não abre a porta do seu coração. E Cristo entrou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha a ceia do dia. Essa é a ceia do dia. E muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores, aproveitam que os irmãos não lê Bíblia, não se preocupam em ler mensagem. Estão fazendo o povo negar o seu testemunho como Maria fez. O mesmo erro que Maria fez lá no passado, o povo hoje da mensagem está fazendo. Eu queria ler aqui, o profeta de Deus, ele fala sobre essa escritura de Apocalipse 3:20.
na mensagem Saindo Fora do Arraial. Saindo Fora do Arraial. Mensagem pegada do dia 9 de junho de 1964. Parágrafo 97 ao 100. Olha o que ele diz. Isso aqui é um comentário que ele está fazendo de Apocalipse 3:20. O que Apocalipse 3:20 é? Observe sua profecia em Apocalipse 3, que é aqui que nós lemos. Apocalipse 3:20. Se encontra quando ele vem nesse último dia. E dia aqui, irmão, últimos dias, não está no plural não, está no singular. Porque foi lá para trás, na última era, no final da última era. Observe, sua profecia em Apocalipse 3 se encontra, quer dizer, se cumpre quando ele vem nesse último dia, como ele profetizou que viria nesse último dia e como ele encontrou a igreja em Laodiceia. Como ele encontrou a igreja em Laodiceia. É nesse último, irmão, o último dia refere à última era da igreja. Ela terminou com a vida de Cristo. Você observe o que o profeta está falando? Observem, sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem neste último dia. Agora, eu fico vendo esses pastores antigos, esses pastores dinossauros da mensagem, que conhecem esse parágrafo. Agora, o que eles acham disso? Eu não entendo quando ele lê isso, o que eles acham. Aqui o profeta está trazendo a revelação e o cumprimento da escritura de Apocalipse 3. Ele está trazendo a revelação. E o que é uma revelação? É um conhecimento espiritual de Deus. Está dando a conhecer aquela escritura. E dando o que? O cumprimento. Observem. Sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem neste último dia. Como ele profetizou que ele viria nesse último dia. E como ele encontrou a igreja em Laodiceia. Como é que ele encontrou quando ele veio? Rica, não necessitam de nada e assentada como uma rainha. Meu Deus. Não vendo tristeza alguma e coloca fora da igreja. Os coloca fora da igreja. Irmão, quando eu vejo um pastor da mensagem que diz que não, que diz assim, o que ele diz? Não, Jesus não veio ainda não, ainda vai vir. A era não terminou ainda não. Nós estamos na era de Laodiceia. Eu nem ignoro esse irmão. Agora, pior, irmão, pior, são aqueles que estão voltando atrás. Que você pegar a pregação de alguns pastores, eu podia até citar o nome deles aqui, mas por ética eu não vou fazer isso, porque que eu vou fazer isso? O YouTube pode derrubar o meu vídeo. Olha o que eles fazem. Se você pegar os vídeos deles lá do ano de 2016, 2017, 2018, muitos pastores pregando sobre a vida. Não, o Cristo já veio, o Cristo já veio, o Cristo já veio. E o que eles estão fazendo agora? Eu quero até pedir perdão aos irmãos, que tá tempo de política, tempo de passeata, que estão zoados na rua, aí vai sair uns sons estranhos aí, mas os irmãos vão perdoando aí. Preste atenção só na palavra. Então o que eles estão fazendo agora? Muitos pastores que 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 falavam que Jesus já vinha, Jesus já veio. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão dizendo, não, ainda vai vir. O que aconteceu em 63 foi apenas uma aparição. Não foi a vinda não, eles estão voltando atrás. Esses estão colocando Jesus para fora. Meu Deus. Não tendo necessidade dele, olha, não tendo necessidade dele. Ele saiu fora do arraial outra vez. Outra vez? Meu Deus. Mas então ele não sabia que... Mas então ela não sabia que ela estava nua, cega, miserável e sem saber. Veja aí, irmão. Então Cristo vem na sua segunda vinda. O que é que ele realiza? Ele autentica,
ele vindica o ministério do profeta, quer dizer, ele aprova, ele se encontra com o sétimo anjo aqui na terra, em 63, no dia 28 de fevereiro. E depois, o que acontece depois? Quando ele prova, ele vindica o ministério do sétimo anjo, ele se encarna no sétimo anjo. E depois o que ele faz? Ele realiza a primeira ressurreição. Ele começa a ressuscitar todos os irmãos das eras, começando de Laodiceia até Éfeso. E depois o que acontece? Ele traz a ceia do dia. Não apenas, não pão asmo mais, não lava-pé mais, não viu, porque isso passou, isso ficou nas eras. O profeta foi bem taxativo no parágrafo 24 da mensagem, aquele que está em vós. Ele disse que a mensagem dos sete selos encerra e sela o Novo Testamento. Então, que tipo de Novo Testamento nós vamos usar hoje? É a revelação do selo, irmão. Esse é o evangelho do dia. O livro do Apocalipse, que era símbolo durante as eras, hoje é realidade para nós. Oh, glória a Deus. Então, a vinda de Cristo estabelece para nós a ceia do dia. A brecha entre as eras e os selos novamente. A brecha entre as eras e os selos. Parágrafo 307. Olha o profeta. Olha o que é que o irmão Brana diz. Que Cristo traz uma nova ceia para nós, de acordo com o Apocalipse 3:20 e de acordo com a mensagem profética do sétimo anjo. 307 da mensagem A brecha entre as eras e o selo. Foi ele quem disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também os fará. Ó, aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias, aquele que disse estas coisas, está agora no tempo da revelação dessas coisas, quando está se dando a conhecer. Olha o faneiro. A palavra grega manifestar vem da palavra grega faneiro, que significa revelar, dar a conhecer, apresentar a revelação. Está agora no tempo da revelação dessas coisas, quando está se dando a conhecer. Vem ceiar. Oh, glória a Deus. Olha a ceia do dia. Oh, não perca isso, meu irmão. Olha o conselho profético. Não perca isso, meu irmão. Mas muita gente está perdendo, profeta. Eles preferem tomar ceia com pão asmo, lava-pé e vinho todo mês. Comemorar uma coisa que já terminou, que já passou. Já cumpriu. E o profeta diz que tudo aquilo que é de outra era, queime e jogue fora. Porque nós estamos agora numa nova mensagem. Num novo evangelho. No evangelho do sétimo selo. Está agora no tempo da revelação dessas coisas, quando estão se dando a conhecer. Vem ceiar. Oh, não perca isso, meu irmão. E aí, irmão? Você vai perder isso? Quem está falando é o profeta. É o sétimo anjo que está dizendo. Vamos adiante com o profeta de Deus da mensagem. Alimento espiritual. Alimento espiritual. Em seu tempo. Eu vou levar os parágrafos aqui do dia 18 de junho de 1965. Parágrafo 121. 121. Olha o que ele diz. Mas graças a Deus, nós temos alimento escondido. Alimento espiritual. Irmão, o profeta de Deus, no parágrafo 275 até o 277 da mensagem O Tempo de Colheita, quando chega no 277, ele chega a dizer: não deixe as coisas naturais te fazer descer. Leia essa mensagem, O Tempo da Colheita, parágrafo 275 ao 277. E quando chega no 277, ele diz: não deixe essas coisas naturais te fazer descer.
Descer da onde? Da posição que você está. Porque muitos anos atrás estavam numa certa posição e hoje desceram. Aí ele explica qual é essa coisa natural. É o pão e o vinho. Ele fala isso na mensagem. Eu sei que muita gente que vai escutar isso, muitos pregadores vão ficar bravos comigo. Mas me prova ao contrário. Ele não prova, irmão. Ele não prova, eles estão só falando. Mas não tem coragem de dizer, ó, irmão Jailson, o senhor, tudo bem. Mas o que? Não, ele não tem como provar que eu estou errado. Ele sabe que eu estou lendo a mensagem. Mas graças a Deus, nós temos alimentos escondidos. Alimentos espirituais, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo. Meu Deus. Nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém? Eles entraram, Elias entrou antes da seca se estabelecer. Graças a Deus. Por estar dentro antes do juízo se estabelecer. Agora, é a hora de sair e entrar. É a hora de sair. De sair de Laodiceia. De sair dos sistemas Nicolaitas que está dentro da mensagem e entrar onde? Entrar em Cristo. Sair das organizações e entrar em Cristo. Uma hora de saída e de entrada para todos os crentes verdadeiros. Oh, glória a Deus. Agora, 131 ou 132 da mensagem Alimento Espiritual ao seu tempo. Você diz, por que a mensagem não sai nessas grandes lugares, nesses grandes cruzadas, como entre as denominações? Olha o que o profeta diz no 131. 132. Não. O povo da própria igreja do irmão Branham, está vendo? Por que não prega essas mensagens no meio das denominações? Eles, não. É o alimento deles. Não é o alimento da igreja, que assim se chama. É o alimento da noiva. Oh, glória a Deus. A revelação dos selos, irmão, não é alimento para todo mundo, é só para a esposa de Cristo. Quando você vê esses pastores, esses pregadores falando contra a nuvem de 63, falando contra os ensinamentos sobre os selos, daqueles pastores que pegam sobre o selo, é que eles não são parte da noiva de Cristo. É alimento da noiva, alimento espiritual a tempo. Isto causará mal-estar. É pesado demais para eles, está vendo? Está vendo? Você não pode fazer, mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente. Oh, glória a Deus. Ó, 136. Depois, aqui, da mesma mensagem. Alimento espiritual ao seu tempo. Aí o profeta diz, e Pai, assim é hoje. A igreja, o verdadeiro crente, o corpo de crente, tem acesso ao alimento espiritual, do qual os nominais nada sabem. E esses nominais, irmão, não é assembleano, não é não, são esses grupos de igreja da mensagem, esses pastores que passam os tempos deles pegando sobre batismo, ceia, roupa de mulher, corte de cabelo, mulher pregador, nada sabe da revelação do selo, porque não é para eles, diz o profeta. O corpo de crente tem acesso ao alimento, o alimento espiritual, do qual os nominais nada sabe. O mundo nada sabe disso. Alimento, Pai. Mas tua igreja, teu povo, a noiva de teu filho, o ama. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Eu quero ler aqui, irmão, o último parágrafo, para nós encerrar a nossa palestra de hoje. O último parágrafo, mensagem à união invisível da noiva de Cristo, do dia 25 de novembro de 1965, parágrafo 308. Vamos ver o que é que o profeta fala. Esse aqui vai ser o último parágrafo para a gente encerrar a nossa palestra.
Você diz, você diz, bem, este é um mistério, deixa eu voltar aqui, eu li o 309, não, é o 308. Mas você é um dos membros do corpo? O profeta está fazendo uma pergunta. Mas você é um dos membros do corpo? Por que não? É uma pergunta que ele está fazendo. E aí? Você faz parte do corpo de Cristo? E aí? E aí? Ó, a igrezinha vê? A igrezinha vê? Por que não, uma vez, Senhor, estou agradecido, estou muito agradecido, ação de graça a ti, Senhor. Não por alimento natural, batismo, deidade, trindade, sabe, deidade, mulher pregadora, ordem da igreja, santa ceia, isso é alimento espiritual. Ele, ação de graça a ti, Senhor, não por alimento natural. Isso é alimento natural, isso aí que eu falei agora, batismo, ceia, trindade, deidade, tudo é alimento natural. Mesmo assim, por isso, mas, Senhor, o tempo do fim, estou agradecido por este alimento espiritual, Senhor, o alimento espiritual dos 7 selos que estão prometidos para ser aberto. Alimento espiritual dos 7 selos. Olha aqui, irmão. Olha aqui o nosso alimento. Olha aqui a ceia do dia. Mas como o irmão Morena disse, não é para todo mundo, não é para os nominais, não é para os naturais da mensagem. É para quem é espiritual, é para quem tem o selo do Espírito Santo, é para quem faz parte da esposa de Cristo. Meu Deus. Você disse que isso seria algo diferente. Não, não. Não pode acrescentar uma palavra ou tirar. Já está ali. Simplesmente está escondido. Está selado. Quando entende isso, diga amém. Cristo realizando coisas na sua vida. Aí está, meu irmão. Irmão, tem vezes que eu falo um pouco duro e peço perdão. Cito pastores e pregadores, mas isso não é pessoal. Isso não é questão pessoal, é questão doutrinária. Quando eu falo contra os pastores, eu não estou atingindo a sua vida pessoal, mas estou falando do ensinamento, da ideologia de cada um. Por isso que eu falo. Nada pessoal a nenhum dos pastores e de irmãos. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui como um repetidor daquilo que o profeta falou. O profeta disse, diga o que está nas fitas, e tudo que eu falo aqui eu provo nas escrituras, na Bíblia e na mensagem do 7º anjo. Pode ver todos os meus vídeos. Pode ver. Todos eles. Está baseado na Bíblia, na palavra de Deus e na palavra revelada, que é a mensagem do 7º anjo. Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. A única coisa que eu peço para todos vocês é que ore por mim, tá bom? Para Deus me ajudar e dar capacidade para eu continuar com o meu trabalho, tá bom? Que Deus abençoe. E você que não é inscrito ainda, que se inscreva. Mas eu quero falar só uma coisinha aqui para encerrar. É hora de você fazer a sua escolha. É hora de você fazer a sua escolha. Ou você fica com o que o 7º anjo falou, ou você fica com o que a igreja falou. Ou você fica com a mensagem profética, ou você fica com a mensagem da igreja. Isso é com você, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês. Se Deus permitir, na quarta-feira nós estamos de volta aqui no canal de Jesus Game TV. E você que não se inscreveu ainda, que se inscreva para nos ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.